A gente tem que analisar o que é que esse espírito está dizendo. Não é pelo fato dele ser espírito que tudo que vem dele é verdadeiro, né? É a mesma coisa de uma pessoa viva. Um espírito não quer dizer que quando ele morre ele fica sabendo de tudo, não. De forma alguma. É preciso a gente ter muito cuidado e usar bastante a lógica para aceitar a informação de um espírito. Daí a importância desse estudo para nós. Ele tem essa importância de fazer com que nós nos previnamos contra falsas informações. Venha de quem vier, principalmente daqueles espíritos que usam nomes ilustres e nomes conhecidos de autoridades que já foram autoridades aqui da Terra, né? Vamos analisar se foi mesmo, né? Porque foi o Chico Xavier que escreveu, então a gente tem que dizer amém, não, absolutamente. Dirão certos críticos, não tem desconfiança nos espíritos e duvidar de suas afirmações, como inteligências desprendidas da matéria, não podem remover todas as dúvidas da ciência e lançar a luz onde reina a obscuridade. Eles creem que quando a pessoa morre, a pessoa tudo conhece, passa a conhecer tudo e vem nos dizer agora aquilo que a gente não sabia, porque eles ficaram todos sábios de uma vez. É esse o pensamento dos críticos. Kardec está dizendo aqui que não é possível você interrogar os espíritos para ele vir dizer, para ele vir ensinar ciência a nós, não. Mesmo os espíritos superiores, os que conhecem a ciência e outras coisas mais que o homem não conhece, eles não vêm nos informar uma coisa que é trabalho nosso, que é um esforço que nós temos que ter. Eles não vão chegar de graça e contar para nós, não. Não é assim, não. Assim era bom demais, não era, Beto? Aí ele está dizendo que não. Não é porque os espíritos conhecem, os sábios, né? Os espíritos evoluídos, não é os espíritos igual a gente, não. Aqueles já evoluídos. Que eles têm a tarefa de vir informar para o homem o que é que o homem tem que aprender. Não. Deus quer que adquiramos o conhecimento pelo trabalho e não encarregou os espíritos de nulo trazer preparado, favorecendo a nossa preguiça. Em segundo lugar, a humanidade, como os indivíduos, tem sua infância, tem sua adolescência, tem sua juventude e tem a sua idade viril. Eles são encarregados de trazer para os homens, ensinar aos homens, o desenvolvimento da inteligência. Eles vão nos dar os meios de desenvolver a inteligência. A gente desenvolvendo a inteligência, vamos encontrar a resposta das coisas através do nosso trabalho, das nossas pesquisas. É por nós mesmos, não é eles que vêm nos trazer. Primeiro o homem evoluir para poder aquela informação frutificar na cabeça dele. Então ele vai dizer aqui, ó, eis porque certas verdades que nos são ensinadas hoje não foram aos nossos pais, que também interrogavam os espíritos, mas os espíritos não vieram dizer a eles, porque eles não tinham condições de entender. Mas hoje eles vêm dizer, porque hoje nós temos condição de entender. Eis porque ainda verdades para as quais não estamos maduros só serão ensinadas aos que vierem depois de nós. Então, pessoal, muita coisa hoje, Kardec pergunta aqui aos espíritos, e os espíritos dizem assim, por enquanto não podemos informar essas coisas. E mesmo que quiséssemos, vocês não teriam condição de compreender. Muitos espíritos falaram isso para Kardec. Mas ele está dizendo aqui, ó, que futuramente serão informados quando o homem amadurecer mais. A nossa evolução humana, a evolução do homem como humanidade na Terra, ainda está a meio do caminho. Nós não somos essas coisas todas, não. Quer que só a Terra seja habitada. Nós somos top de linha da criação divina, né?
Os outros mundos só existem para clarear no céu, porque se esse céu não tivesse estrelinha, aí eu não ia achar bonito, eu ia achar feio. Então, para agradar os olhos da gente, Deus criou as estrelinhas para nós. Criou a lua, para clarear, né? Essas coisas. Mas eu sou o top de linha. Eu sou quem conheço tudo. A gente se acha assim. Duas maneiras os espíritos têm de instruir os homens. Eles podem fazer, tanto se comunicando diretamente, né? O que ocorreu em todos os tempos. Isso aí ocorreu desde que o homem é homem. Sempre teve comunicações de espíritos. Desde aquelas épocas remotas, né? Como provam todas as histórias sagradas e profanas, né? Por exemplo, a própria Bíblia foi um livro inspirado. Era um livro de comunicações de espíritos através daqueles que escreveram. Os que escreveram eram médiuns, embora eles não sabiam o que eram, né? Então, essas duas maneiras os espíritos têm para nos orientar, para nos ensinar. É na comunicação, diretamente através de um médium, e também se reencarnando entre nós, em missões, como é o caso do Chico Xavier, como é o caso da Madre Teresa, como é o caso de Valdo Franco, de todos esses grandes espíritos, de um Buda, de um Forri, de um Lao Tse, lá no Oriente, né? Como é um caso desses outros mais modernos, que traz muito conhecimento tecnológico, né? Que nós temos nos Estados Unidos aí, já tivemos há pouco tempo, né? Então, todos vêm para nos trazer uma missão de progresso. Tais são esses homens de bem e de gênio que aparecem de tempos em tempos como fachos, né? Fachos de luz, né? Para a humanidade, fazendo-a avançar alguns passos, né? Quer dizer, quando o homem está muito parado, esses espíritos vêm para fazer a gente avançar alguns passos. Quando o homem não quer avançar alguns passos através do ensinamento que nos é proporcionado por esses seres maravilhosos, aí vem as guerras, né? O homem tem que avançar pela dor. Aí ele avança, porque ele está muito parado, na preguiça. Alguns espíritos que vêm nos trazer essas informações, que reencarnam entre nós, muitos não foram compreendidos, mas os seus ensinamentos ficaram guardados. E quando o homem evolui a sua inteligência com o passar do tempo, aí é que vai se dar valor àquele camarada. Mas, rapaz, esse cara já falou isso naquela época, né? Da Vinci, Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, ele era escultor, pintor, ele tinha várias profissões. Engenheiro, né? Ele criou o esboço do helicóptero, do submarino, não sei do que lá. Muita coisa. Eu estava lendo um dia desse, João, o que o Leonardo da Vinci tem de invenção, viu? Na época ninguém entendeu que aquilo era um gênio, né? E hoje em dia todo mundo valoriza aquela informação que ele trouxe. Ele é uma pessoa fora do seu tempo. É isso que se diz, né? Fulano de tal é fora do seu tempo. Ele passou batido, né, na época. Passou batido. Porque as informações que ele traz, o homem não tem ainda as condições de realizar. Por exemplo, ele falou do helicóptero. O homem não tinha nem criado ainda o avião. Então, como é que o homem ia poder pegar aquilo lá e botar em prática, né? Então, são informações que vieram antes do tempo de amadurecimento da mente humana, daquela humanidade, né? Da nossa humanidade, que naquela época não tinha ainda amadurecido. Porque não chegou a época. Então, não adianta você chamar os espíritos para fazer pergunta a eles, que eles vão dizer, não está na época ainda, vocês não vão entender. Eles não podem dizer senão o que lhes é permitido. Para quem estuda espiritismo, compreende que os espíritos não podem falar o que não é permitido, é porque não adianta ele falar que o homem não vai entender. É por esse motivo aí.